Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com teus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, ao ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo quer brilhar luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo quer brilhar luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem
que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em meio às lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Graça e paz, irmãos. Grande alegria estarmos juntos novamente aí no mês de maio, falando sobre família. Esse é o nosso terceiro encontro sobre o tema. Nós vamos falar sobre os referenciais para uma família abençoada, ou uma família abençoada somente em Deus. Tanto faz aí o que você preferir. Nós falamos então no início da nossa pregação, há 2 domingos atrás, que a família é uma instituição divina
e que no projeto original de Deus, ou nós vivemos em família ou formamos uma família. E cada família é uma unidade. Marido e esposa formam uma unidade, marido e esposa e filhos formam uma unidade. Falamos na semana passada sobre uma família perdida, a forma como o pecado chegou àquela família e por causa de uma certa vantagem ilícita, houve uma perda de tudo. Tudo foi perdido por causa do pecado, por causa de uma vantagem ilícita, aquela família foi perdida. Eu poderia hoje pregar sobre alguma família na Bíblia abençoada, mas o correto é apresentar os referenciais bíblicos para uma família abençoada. E os dois textos clássicos que nós temos sobre esse tema estão no Salmo 127 e no Salmo 128, que eu vou ler a partir de agora. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E logo em seguida o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, nós queremos suplicar a tua graça, o teu favor sobre a nossa vida, sobre a tua palavra, para que a mesma encontre no nosso coração espaço para frutificar. Consola-nos, exorta-nos, edifica-nos, alcança-nos com o teu favor, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Se você for prestar atenção aqui no Salmo 127, nós temos 4 ações de Deus na vida da família. É Deus que a edifica, é Deus que a protege, é Deus que a sustenta, é Deus que a abençoa. O salmista centraliza em Deus a estrutura da vida familiar. É Deus que sustenta todas as coisas. Deus é a razão de uma família abençoada. Isso não anula as funções, os papéis do pai, da mãe, do marido, da esposa e dos filhos, que precisam ser desempenhados com responsabilidade. Mas fica evidente no texto a verdade que todos precisam reconhecer. Para viver em família e para formar uma família no projeto original de Deus, Deus deve ser a base. Essa é a ênfase no livro de Salmo, capítulo 127, neste capítulo. Deus deve ser a base. Nos versos 1 e 2 nós vamos encontrar a edificação, a proteção e o sustento. E há aqui um termo de condicionante. Estão condicionados à edificação, à proteção e ao sustento, ter Deus como base da família. Se o Senhor, é a grande expressão desses 2 versículos, esse é o condicional. Se o Senhor de fato for a base, haverá edificação, proteção e sustento. Deus é a condicional, a única condicional, a maior condicional, a condicional insubstituível. Dos versos 3 ao verso 5, nós não temos mais nenhuma condicionante, apenas afirmações de que Deus é o abençoador da família. Ele vai abençoar os filhos também. Há uma bênção de Deus, há uma felicidade, uma bem-aventurança quando Deus é a base da família. Essa é a verdade do capítulo 127 do livro de Salmos. Deus precisa ser a base, Deus precisa estar na base da família. A nossa vida não passa da ponta do iceberg que emerge sobre o mar, mas por baixo está, ou deve estar, a grandiosa mão de Deus sustentando, edificando
toda a nossa vida, toda a nossa família. Essa é a grande verdade do capítulo 127. Mas como Deus pode edificar, proteger? Como Deus pode abençoar? Como isso pode acontecer? Então vem o texto do Salmo no livro 128. Enquanto o Salmo 127 coloca duas condicionantes, que é o Senhor que deve ser a base, essa é a primeira verdade, o Salmo 128, logo no versículo 1, ele responde como isso pode acontecer. Diz o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. É assim que essa base se estabelece na família. Há dois direcionamentos, então. O primeiro é o temor, reconhecimento de que Ele é o Senhor, de que tudo está sob a sua autoridade e sob o seu poder. E você vai encontrar textos bíblicos que demonstram essa disposição de Deus. No Salmo 103, versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Portanto, para que a família seja edificada, protegida, para que a família seja abençoada, para que a família seja confortada, para que a família vivencie uma experiência de bênção em sua vida, ela precisa que Deus seja a base dela, e para que Deus seja a base dela, é preciso que haja temor no meu e temor no seu coração. A grande verdade, ou a segunda verdade, a primeira, Deus deve ser a base, a segunda, Deus deve ser temido. Há vários registros de encontros com Deus no Velho Testamento. Um dos encontros que mais chama a atenção está no livro de Isaías, que resume bem a razão por que devemos temer e amar a Deus. Diz lá Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele vê Deus, ele tem um sentimento de temor, porque diante deste Deus há uma clara evidência da nossa pecaminosidade. Deus é santo e nós somos pecadores, e isso produz um grande temor no nosso coração. Essas são as palavras de Isaías. Mas nós vamos encontrar no Novo Testamento mais dois textos. O primeiro é Lucas 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus havia mandado que eles jogassem a rede do outro lado do barco. Eles haviam pescado a noite inteira e não pegaram nada, fizeram isso, as redes se encheram, e diante daquela manifestação de maravilha, Pedro se sentiu pecador diante de Jesus. E ainda o texto de Lucas 23, versículo 40, lá o ladrão da cruz. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, não, ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Portanto, não importa se você seja um ladrão, se você seja um pescador, ou se você seja um profeta, não importa. É importante entender que diante de Deus, o temor precisa estar no nosso coração. E para você ter essa noção de que o temor precisa estar no seu coração, basta recorrer aos atributos de Deus, para termos os motivos de sobra quanto à razão pela qual devemos temer ao Senhor. Eu aqui apenas apelei para um dos atributos, que é a santidade. A santidade é um dos atributos de Deus que por si só dispensa os demais, porque Deus é santo, eu devo temê-lo. E eu trago aqui para ajudar-nos a pensar sobre a importância do temor de Deus no nosso coração, a experiência de Lutero. Lutero viveu boa parte de sua vida com medo de Deus, temendo a santidade de Deus, porque sempre quando ele olhava para si mesmo, ele se sentia pecador. E essa compreensão de que ele era pecador e que Deus era santo produzia um temor muito grande no seu coração. Até o dia em que ele entendeu que de fato não seria por sua justiça, por sua obediência, que Deus o aceitaria, mas a justiça que vem da fé por meio de Jesus Cristo. Quando ele compreendeu isso, ele passou a se relacionar com Deus, não com medo
de Deus por causa da sua santidade, entendendo que Jesus Cristo perdoava os seus pecados, agora ele poderia ter comunhão com Deus, mas mesmo assim, sem o medo, o temor permanece no coração de Lutero. Então, embora entendendo a justiça que vem pela fé, ele continua temendo a Deus e compreendendo a sua fragilidade. E um dos episódios que mostra isso na sua história é quando ele está diante da necessidade de dar uma resposta na dieta de Worms, no dia 18 de abril de 1521, ele precisa negar os seus ensinamentos diante daquelas pessoas que ali estão, questionando se ele negaria os seus escritos, e ele pede então 24 horas para pensar. E durante esse período de 24 horas ele se reclusa nos seus aposentos, e a pergunta que poderia surgir: será que ele tem alguma dúvida de tudo quanto ele havia escrito? Será que ele sucumbiria diante da pressão daquela grande audiência? Ao retornar de seus aposentos, ao retornar então para os seus aposentos, ele se coloca diante de Deus. E ao invés de ter dúvida, nós vemos que ele escreve uma oração, há um registro dessa oração, e na oração ele revela a compreensão do que ele está vivendo naquele momento, a pressão que ele está vivendo naquele momento, e que provavelmente ele poderia pagar com a própria vida a defesa da verdade do Evangelho. Portanto, não há dúvidas, mas na verdade ele busca graça e força para enfrentar aquele momento. E eu separei 2 trechos da oração de Lutero que nos dá essa ideia do temor de Deus que havia no coração dele. Outrora ele tinha medo por causa dos seus pecados, mas conhecendo a justiça que vem pela fé, o medo foi embora, mas o temor a Deus permanece no seu coração. E diante dessa situação grave, de risco de vida, ele demonstra o seu temor. Veja a primeira parte da sua oração: ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão horrível é o mundo! Veja como sua boca se abre para me engolir, e quão pequena é minha fé em Ti. Ó, a fraqueza da carne e o poder de Satanás! Se depender da força deste mundo, tudo está acabado, é o fim. Portanto, logo no início da sua oração, ele entende a condição em que ele se encontra, a fraqueza de sua carne, a opressão do diabo, as forças deste mundo e a pequeneza de sua fé. E ele vai buscar força em Deus. Ele se socorre no Senhor. E aqui é uma grande lição para nós, que quanto melhor e mais profunda for a compreensão teológica, sempre essa compreensão nos levará a uma total dependência de Deus, ao temor verdadeiro de Deus, principalmente nas coisas mais importantes da vida. Ouça como ele termina a sua oração: e ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios, e este corpo, que é obra de tuas mãos, seja arrastado, pisoteado, cortado em pedaços, reduzido a cinzas, minha alma é tua. Sim, tenho a tua própria palavra para assegurar-me isso. Minha alma pertence a ti e habitará contigo para sempre. Amém. Ó Senhor, envia ajuda. Amém. Portanto, o Salmo 128 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Lutero não tem mais medo da santidade de Deus, porque a sua fé está em Jesus, de onde vem a sua justiça. Lutero não tem medo de defender a verdade de Deus com a sua vida, não apenas por sua consciência, que é o argumento que ele usa, mas por seu temor, por sua fé em Deus. Portanto, se eu quero uma família abençoada, Deus deve ser a base e Deus deve ser temido. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Por último, o texto deixa claro: e anda nos seus caminhos. Deus deve ser a base, Deus deve ser temido, Deus é o caminho. Embora o temor seja uma convicção monolítica e irresistível, que nos alcança graciosamente pelo Espírito Santo e seja algo inestimável, Deus é o caminho para ser trilhado.
E se nós formos olhar na Bíblia, logo no livro de Gênesis, eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro homem que andou com Deus foi Enoque. Diz o texto bíblico em Gênesis 5, 22 a 24. Enoque andou com Deus, e depois disso gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, não apenas temer a Deus, mas andar com Deus. O primeiro homem aqui destacado na Bíblia é Enoque. O segundo é Noé. Gênesis 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Portanto, ele não apenas temia a Deus no seu coração, mas ele testemunhava desse seu temor, andando na geração do seu tempo com Deus. E o terceiro exemplo que nós temos é Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, Gênesis 12, 1 a 3, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Enoque, Noé, Abraão, homens que andaram com Deus, e a lista é grande. Mas o meu maior exemplo, talvez, é Jesus Cristo, né? Jesus é o grande exemplo. E eu separei aqui 3 versículos das falas de Jesus. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Portanto, nós não somos chamados apenas para temer a Deus, mas somos chamados também para andar com Deus. Nosso Deus é santo, nosso Deus é o Deus da verdade. No entanto, essa verdade de Deus não é para ser emoldurada, exposta, admirada apenas através de templos, de obras de arte, de tratados teológicos, de uma exposição retórica rebuscada ou de um discurso veemente. Nosso Deus é um Deus santo, nosso Deus é a verdade, mas o nosso Deus também é um Deus de presença, é um Deus de comunhão, é um Deus de caminhada, é um Deus de peregrinação, é um Deus de encarnação, cujo plano eterno requereu, requer e requererá mais do que contemplação, adoração ou demonstração de convicção. Do próprio Filho, ele requereu obediência, testemunho, morte e morte de cruz. No caminho de Deus surgirão decisões difíceis, surgirão despedidas, surgirá a necessidade de dizer não, surgirá a necessidade de dar a vida, suor e lágrimas, mas também no caminho de Deus haverá alegrias, bênçãos, vitórias e ressurreição para a vida eterna. Portanto, eu preciso entender que Deus é o caminho. E há um texto fantástico no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Para uma família ser abençoada de acordo com a Bíblia, aqui no Salmo 127, 128, Deus é a base, Deus deve ser temido, Deus é o caminho. Não há como aceitar esse evangelho onde todos se dizem cristãos, todos querem ser abençoados, inclusive nas horas mais difíceis, mas a vida dessas pessoas demonstra claramente que estão em outro caminho, ou estão indo para a direita, ou estão indo para a esquerda, ou estão indo atrás, mas não estão no caminho. Conforme nos advertiu Bonhoeffer, a graça barata é a pregação do evangelho do perdão sem arrependimento.
A graça barata é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado, a graça que quer Deus como a base, mas que não teme ao Senhor, que é a graça que diz que teme ao Senhor, mas não anda no Senhor, não anda no caminho. Deus é o caminho, e se nós quisermos uma família abençoada, temos que andar com Deus. Portanto, você pode ter tudo, inclusive um melhor esposo, ou a melhor esposa. Você pode ter filhos exemplares. Infelizmente, eu te digo, falta o principal. O principal é Deus como base. O principal é Deus ser temido. O principal é Deus ser o caminho. Não termine 2020 longe de Deus ou sem Deus. Não deixe para amanhã. Ele quer, Ele pode, Ele deseja simplesmente ser aquilo que de fato você precisa, tornar-se o tudo, o incomparável, o melhor. Eu termino aqui dizendo a você, meu irmão, a minha família não serve como referência, a família de ninguém serve como referência, mas a Bíblia nos dá os referenciais. Se quisermos uma família abençoada, Deus é a base, Deus deve ser temido, Deus é o caminho. E eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós, diante da Tua palavra, oramos ao Senhor, que a nossa confiança não esteja nas virtudes do esposo, da esposa, no compromisso, na responsabilidade dos nossos filhos, mas que a nossa família tenha o Senhor como base. O Senhor é tudo que nós temos. Sem o Senhor nós não somos nada. Ó Deus, coloque no coração da nossa família o temor que te é devido. Tu és o Deus santo e nós pecadores. Tu podes todas as coisas e nós nada podemos. E nos dá a força, a graça de andarmos com o Senhor. Quando os desafios da vida chegarem, que nós possamos dizer sim à Tua palavra e à Tua vontade, a despeito de qualquer que seja a situação. E assim, com certeza, Senhor, a nossa família será abençoada. Que o Senhor esteja, de fato, no centro da nossa casa, edificando a nossa casa, protegendo, sustentando, provendo, abençoando. Que o Senhor seja, de fato, o Deus presente, o Deus da caminhada, o Deus do testemunho. Que o Senhor possa, ó Deus, encher o nosso coração de temor e nos dar a inspiração para todos os dias, como os homens do passado, andarmos com o Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.